Monitor digital. Alô, você que curte um monitor digital. Chegou a hora de estudar um pouco sobre banco de dados. Vamos conhecer os primeiros conceitos? Vamos lá! O clique da vez. Olá, pessoal! Vamos começar o nosso curso de banco de dados. Eu e o professor Fabiano estaremos com vocês nas próximas semanas e aprenderemos juntos sobre esse importante tema da área de informática. Mas, para começar, vem a pergunta: o que é banco de dados? O banco de dados está presente em diversas situações do nosso dia a dia. E ele nada mais é do que uma coleção de dados relacionados. E essa coleção de dados tem usuários interessados nas informações que estão no banco de dados. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando a gente vai numa biblioteca e essa biblioteca é informatizada, ao pegar um livro é feita uma consulta da disponibilidade, ficam armazenados os dados para a data de entrega do livro, há um cadastro do total de livros que existem na biblioteca. Isso só é possível porque existe um banco de dados. E existem diversas outras situações. Por exemplo, contas bancárias. Os dados dos clientes do banco, o saldo, os lançamentos feitos nas contas, isso também está armazenado num banco de dados. E são inúmeras as aplicações dessa área. As próprias redes sociais que nós usamos, colocamos nossas fotos, colocamos nossas postagens, essas informações estão armazenadas porque existe um banco de dados. Então, na nossa disciplina, nós vamos aprender o que é um banco de dados e como fazer um bom projeto de banco de dados. A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais. Vamos lá? Para começar, nós vamos entender o que é um SGBD. SGBD significa Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, pessoal, quando a gente tem dados armazenados, se espera um sistema gerenciador de banco de dados que nos ajudem a controlar essas informações. Os sistemas gerenciadores têm funções muito importantes. Vou dar alguns exemplos. O sistema, ele permite fazer backup dos dados. É também ele que controla as transações de dados, que nós vamos entender melhor o que significa. Então, é um sistema de grande importância e que também possui uma linguagem que permite manipular os dados. Nós vamos ver que nos bancos de dados a gente precisa inserir dados, excluir, atualizar, consultar. E o SGBD tem essa linguagem para permitir essa manipulação dos dados. Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os SGBDs. Os SGBDs também permitem controle de acesso a diferentes usuários, permitem visão de determinadas partes do banco de dados a certos usuários. Então, essas e outras funcionalidades são inerentes aos SGBDs. Bom, gente, vale ressaltar também uma informação bem importante. Os SGBDs precisam garantir a integridade dos dados de um banco de dados. Em banco de dados, a integridade tem 4 propriedades que fazem parte de uma sigla conhecida como ACID. Mas o que é isso? Bom, o A vem de atomicidade e ela diz respeito à garantia de que as transações de um banco de dados sejam indivisíveis, atômicas. Mas o que isso significa na prática? Por exemplo, se você vai fazer um saque num caixa eletrônico, vai ser feita uma consulta ao banco de dados, a sua conta, né, para a liberação do dinheiro. E aí o banco de dados tem que garantir que essa transação seja única. Você não pode fazer um saque, parar no meio do caminho, não existe meio saque.
ou você retira todo o valor solicitado ou não retira nada da conta. Então, essa característica tem que ser garantida, essa segurança tem que ser garantida pelo SGBD. Daí vem essa ideia de atomicidade, ou seja, de algo único, né? Vem daí de átomo, de ser indivisível. A segunda letra da sigla quer dizer consistência. E o que é a consistência? É você garantir a integridade dos dados, sabendo que uma transação ela precisa respeitar as regras já definidas pelo banco de dados. Nós vamos observar quando estivermos fazendo na prática, né, nossos bancos de dados, que nós vamos definir tipos de dados. Então, por exemplo, se eu definir que para a quantidade de livros da biblioteca eu vou aceitar números inteiros, se, por exemplo, num sistema eu for colocar que eu tenho 1,5 livro ou meio livro, ele não vai poder aceitar casas decimais, porque eu decidi que foi número inteiro. Isso foi definido no banco de dados. Então, a consistência tem a ver com essa obediência às regras estabelecidas. A terceira letra da sigla é a letra I, que vem de isolamento. O que significa o isolamento? Significa que o SGBD precisa assegurar que durante a execução de uma transação, nenhuma outra poderá interferir em seu funcionamento. Vamos dar um exemplo. Se eu estivesse comprando um ingresso para um determinado show, que tem quantidades limitadas, enquanto eu já estou no meio da operação ali de compra do ingresso, e isso é limitado, se eu estiver no final, por exemplo, da disponibilidade do ingresso e estiver no meio dessa transação de compra, nenhuma outra compra pode interferir e me retirar o ingresso, a não ser que eu cancele, que eu termine. Então, o isolamento diz respeito a esse tipo de situação. Por fim, a letra D. A letra D vem de durabilidade, que é um conceito que quer dizer o seguinte: o sistema gerenciador de banco de dados, ele precisa garantir que os dados sejam persistidos, ou seja, salvos no banco de dados e só alterados por uma ação posterior. Mas o que significa persistir? Significa, imaginem que eu esteja reservando uma vaga num ônibus, por exemplo, num site de reservas. Eu fiz todo o procedimento dentro do site e cliquei em confirmar. Na hora que cliquei em confirmar, faltou energia elétrica. Eu preciso ter a garantia do banco de dados, como eu já tinha confirmado, que a minha operação foi concluída e que isso deu certo. Então, essa característica tem a ver com durabilidade e é esperada pelo sistema gerenciador de banco de dados. Para finalizar, vou dar alguns exemplos de sistemas gerenciadores de banco de dados. Existe, por exemplo, o MySQL, existe o Oracle, o SQL Server, o Firebird, o Postgre. Esses são alguns exemplos. Em nosso curso, nós vamos usar o Firebird. Agora que nós já sabemos o que é um banco de dados, o que é um SGBD, eu vou mostrar para vocês aqui na tela o MySQL. Eu tenho aqui instalado no meu computador o MySQL, que eu utilizo em algumas outras disciplinas com os meus alunos. E aqui vocês podem observar na interface aqui desse sistema que eu estou mostrando, que nós temos o espaço dos bancos de dados, como vocês podem observar aqui do lado, assim como dentro de cada banco de dados nós temos as tabelas, que é onde a gente armazena os dados e nós vamos ver isso com um pouco de mais calma. Então aqui, por essa interface, vocês estão vendo de perto como que é aí
um banco de dados. Nesse caso aqui, a gente está usando o MySQL. Nas próximas aulas, nós vamos aprender um pouco mais sobre os projetos de banco de dados e vamos começar a fazer nossos projetos trazendo exemplos da vida real para banco de dados. Assim como uma casa, um banco de dados também necessita de planejamento e de um projeto para que os dados sejam armazenados de forma correta. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!